Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora essa questão de hidrostática. Caiu na UFT Vestibular 2013.2, ok? Questão interessante, questão batida aí, questão sempre recorrente em Enem, vestibulares, qualquer vestibular. Essa questão aí ela pode estar em qualquer vestibular. Olha só, para que um navio de várias toneladas não afunde, o que é necessário? Bom, aí eu trouxe aqui essa imagem porque ela é bastante esclarecedora. O que é necessário para que esse navio não afunde? É necessário que ele receba verticalmente para cima uma força que vai neutralizar o seu peso, né? Senão ele afunda. Para que ele não afunde, ele tem que ficar em equilíbrio. Para que ele fique em equilíbrio, a força resultante sobre ele é zero. Então, para que a força resultante sobre ele seja zero, o peso tem que ser neutralizado por alguma força para cima. Quem é essa força para cima? Bom, nesse caso só pode ser o empuxo, certo? Então, o que é preciso para que esse navio não afunde? Que o peso dele seja igual ao empuxo. Ou seja, para que ele não afunde, ele tem que ficar em equilíbrio. E para isso, o peso tem que permanecer igual ao empuxo. Tá aí. Agora, e esse empuxo, ele diz respeito a quê? Esse empuxo é determinado como? O empuxo, pessoal, por definição, na verdade, não é nem definição, é por demonstração mesmo. Ele corresponde ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Quando esse corpo fica imerso em água, ele desloca um líquido, como está mostrado na figura. Está aqui, ó. A parte que o navio está embaixo da água desloca, olha aqui, ó, vou aumentar aqui, ó. Ela desloca um volume de líquido igual ao volume do navio que está debaixo da água. E esse volume de líquido aqui, ele tem um peso. E esse peso do líquido, ele vai corresponder ao valor de quem? Ele vai corresponder ao valor do empuxo. O empuxo vai corresponder exatamente a esse peso do líquido deslocado. Quais são as alternativas então aqui? Opa, perdão. Fomos longe aqui, hein? Tem mais questão aí, hein? Se você está estudando para o UFT, fica ligado aí. Você viu o tanto de questão que ainda tem aí para a gente apresentar para você? Então, olha só. Então, tá aqui, ó. Peso do líquido deslocado igual ao empuxo. Então, aqui a pergunta é, para que o navio não afunde, o que é necessário? Letra A, ter um comprimento longitudinal maior que transversal. Não tem nada a ver com dimensão de navio. Então tá fora. Letra B, deslocar uma quantidade de água de tal forma que o peso do volume de água deslocada seja igual ao peso do próprio navio. Verdadeiro. Por quê? Porque se o empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado e esse empuxo tem que ser numericamente igual ao peso do navio, então, significa que o peso do navio tem que ser igual ao peso do líquido deslocado por ele, para que haja um empuxo suficiente para equilibrar o seu peso, ok? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra B, certo? As outras não faz sentido, né? Projetar um navio no formato geométrico adequado? Não. Qualquer navio, se for navio, se deslocar uma quantidade de água igual ao seu peso, ele vai flutuar. Ter comprimento longitudinal menor não tem nada a ver com comprimento longitudinal transversal. Apresentar estabilidade na superfície aquática a partir de um certo tamanho. Apresentar estabilidade em qualquer circunstância, senão ele não flutua, né? Então, mas a ideia aí principal é o quê? Que o peso seja igual ao empuxo, e para que isso aconteça, o peso do líquido deslocado tem que ser igual ao peso do navio, beleza? Se você está estudando para a UFT e quer ver mais questões como essa, empuxo é um assunto muito recorrente na UFT. Dá uma olhadinha na nossa biblioteca de e-books aqui, ó. Eu apresento lá muitas questões, cara, muitas questões que já caíram na UFT. Para cada questão que caiu na UFT após 2019, eu estou te apresentando mais 5 questões com o mesmo conteúdo, mesmo grau de dificuldade, para que você estude certo para a UFT, beleza? Então, dá uma olhadinha lá, tá muito em conta, vale muito a pena. Não estuda errado não, cara. Estudar errado não faz, não otimiza o seu tempo. Você tem que trabalhar com otimização do tempo, estudar pouco e aprender muito. E você vai fazer isso com o material certo. E o material certo para você que está estudando para o UFT em física é a minha biblioteca de e-books, com certeza. Está muito barato. Vai lá que vale muito a pena, beleza? Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.